Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje para falarmos de um tema muito importante, a liderança e o poder da comunicação. Esta união entre liderança e comunicação é a união perfeita para fazer com que você seja um melhor gestor, um melhor líder, para que você possa desenvolver melhor a sua capacidade de se comunicar de maneira eficaz com a sua equipe. Antes, eu queria lembrar você de marcar a sua inscrição, de você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, marque o sininho para sempre que tiver vídeo, conteúdo novo, você ser lembrado. A comunicação é um dos graves problemas da liderança. Numa pesquisa feita sobre liderança, se identificou que o maior problema entre líderes e liderados está na comunicação. Isso dito pelos próprios líderes. Uma outra questão é que a maioria dos problemas administrativos, quase que 70% deles, se dá por causa da ineficácia na comunicação. Então, para um líder, se comunicar de maneira assertiva, se comunicar de maneira eficaz, clara, persuasiva, é fundamental. A primeira pergunta que eu quero trazer para você é: quais são as dificuldades que você tem na comunicação com sua equipe? Quais são os problemas que são gerados na sua empresa? Porque muitas vezes você não se comunicou de maneira adequada, você não informou, você não criou um processo de conversa, de diálogo, você não fez isso nem de forma formal, nem de forma informal. Quais são os grandes desafios que a comunicação tem trazido dentro da sua empresa? Esses problemas de comunicação são essenciais para a produtividade, então você precisa ter a coragem e ter a eficácia para resolvê-los. Então eu quero trazer para você algumas dicas fundamentais. Um dos pontos importantíssimos de um líder é que o líder precisa se comunicar bem, porque a liderança tem a ver com a influência positiva. Então, se você não tem uma influência positiva, a sua liderança ela pode estar comprometida. Então, influenciar positivamente o outro é fundamental. Então, você precisa sim comunicar, você precisa falar. Muitos líderes dizem assim: mas eu já disse, eu já informei, eu já falei que eu queria sim. Em termos de comunicação, nós nunca podemos achar que é pouco. Em termos de comunicação, nós temos que sempre ter mecanismos de comunicação eficazes e em quantidade, e sempre, para quê? Para que de fato nós possamos ter uma comunicação verdadeira, uma comunicação eficaz. Porque a comunicação ela tem muitos ruídos. Muitas vezes o líder pensa que ele comunicou, mas de fato as pessoas não entenderam ou entenderam de outra maneira. Então o líder precisa, em primeiro lugar, dialogar com a sua equipe, dizer para a sua equipe o que precisa ser feito de uma maneira clara, dizer para a sua equipe como ele deseja que as coisas aconteçam. Isso tanto de forma informal, nas conversas, mas de maneira formal. A empresa precisa ter murais informativos, é preciso ter uma comunicação. Muitas empresas têm a chamada intranet, muitas empresas também trabalham com processos de comunicação, de grupos, ou seja, que ali, através ali dos meios de redes sociais, ele trabalha grupos para estar informando, para estar comunicando. Mas a grande comunicação não pode começa pela característica do líder em falar e de fazer aquilo que ele está falando, porque ele vai estar dando uma comunicação que as pessoas vão olhar e vão entender a mensagem, o conteúdo, pela forma como ele se comporta. Ele não pode dizer uma coisa num dia, no outro dia agir de outra maneira, no outro dia ser de outro jeito. Ele vai confundir a equipe. Então, essa capacidade que você tem que ter, de agir de uma maneira única, que as pessoas percebam que aquela informação que você deu, ela, de certa forma, também foi dada a outro líder de outro setor. Não pode haver informação contraditória. Então, isso é fundamental. Por isso que também reuniões bem preparadas, tem que haver reunião semanal, sim, reuniões mensais. Então, tudo isso é fundamental. Para quê? Para que, de fato, essa comunicação flua. O líder sempre tem que estar perguntando nas conversas informais: daquilo que eu te falei, o que você entendeu? Você tem alguma dúvida? Está claro para você? Ou seja, essa comunicação é que vai levar o líder a cada vez ter uma influência positiva com sua equipe. Então essa comunicação ela precisa ser cada vez mais enfatizada.
E aí você tem que olhar, eu estou comunicando de maneira adequada? Como que eu posso melhorar essa comunicação? Quais as reuniões que eu preciso fazer? Que tipo de conversas que eu preciso fazer com os meus líderes? No meu comportamento, eu estou sendo de fato eficaz na hora que eu tenho que apresentar um projeto, na hora que eu tenho que vender uma ideia? Eu estou sendo claro para a minha equipe? Ou eu estou falando de uma maneira superficial? Eu falo e acho que as pessoas têm que entender o que eu falei de uma maneira rápida, né? Porque muita gente fala, acha que é fácil, acha que pode falar daquele jeito, que tá bom, que a equipe agora, né, tem que ir em frente. Muitas vezes é a maneira como que eu estou comunicando que não está correta. Ela não está vendedora, ela não está persuasiva, ela não gera motivação, ela não gera compreensão da minha equipe, portanto não gera motivação, ela não está assertiva. E aí muitas vezes eu me comunico de maneira agressiva, né? Ou seja, impondo, né, pelo controle, que as pessoas nem coragem têm de me perguntar ou de me questionar. Ou muitas vezes de maneira passiva, né? Eu não digo as coisas da maneira correta como elas têm que ser ditas. Então todos esses pontos são fundamentais para que um líder tenha a comunicação como a base para que ele possa gerar essa sinergia com sua equipe. Então a maneira como você se comunica de fato determina aquilo que as pessoas estão fazendo lá na ponta. Porque se você não for persuasivo, conciso, se você não for eficaz na maneira de comunicar, de fato, o trabalho, os problemas, eles vão continuar acontecendo no seu negócio. Reúna a sua equipe, né? Reúna os seus líderes e pergunte para eles, né, como está a comunicação na nossa empresa. Faça um brainstorm, avalie a comunicação, como está a comunicação minha com vocês, né? Ou seja, como está a nossa comunicação com a nossa equipe. Peça aos seus líderes para perguntar isso para os seus colaboradores e depois faça uma análise dessas respostas e trace um plano para melhorar a comunicação na sua empresa, ou seja, como podemos melhorar a nossa comunicação. E desenvolva estratégias. Algumas das estratégias que eu disse aqui para vocês são muito usadas para melhorar a comunicação, mas ela começa muito a partir de você, da sua percepção e da sua proatividade em querer mudar a sua maneira de se comunicar. Se você fizer isso, você vai ter uma comunicação muito mais eficaz. E esse poder da comunicação vai ajudar você a ter uma liderança melhor, resultados melhor. Siga em frente com comunicação eficiente.